Esse projeto, na verdade, ele começou com um tédio que eu tinha, assim. O estúdio, a gente faz muita foto, a gente tem uma rotina muito corrida. E, às vezes, essa rotina é quebrada e eu fico 2, 3 semanas, às vezes um mês sem fazer nada, só fazendo orçamento, coisa administrativa. E daí disso, das minhas indas e vindas para a chácara, eu comecei a ver as galinhas que eu trato todo dia e tudo, que a gente produz nosso alimento e tudo, nossos animaizinhos da chácara. E eu comecei a ter ideia de trazer um ou outro para fazer foto, como eu faço das modelos. Eu faço o mesmo tipo de luz, o mesmo cuidado que eu tenho numa foto de beleza que eu fazia com as galinhas. Aí trazia uma, depois trazia outra, daí teve um dia que eu trouxe umas 10, daí eu comecei a trazer um cavalo, daí eu trouxe uma vaca, daí eu trouxe um porco, daí eu trouxe um carneiro, e fui trazendo e fui fotografando. E eu fotografava e deixava lá, não fazia nada com essas fotos. Daí eu comecei a perceber que esse trabalho tinha uma crítica grande ao meu próprio trabalho como fotógrafo de beleza e moda. Que, assim, essa mentira toda, eu falo que é uma mentira, mas essa mentira toda que a gente conta sobre a beleza e que a gente deixa essas mulheres perfeitas para as pessoas poderem comprar aqueles produtos e tudo. Então eu comecei a ver que tinha uma crítica aí, que eu deixava uma galinha ordinária que você vê no galinheiro, fica linda, com as penas maravilhosas. Billy. Que é o que eu faço no meu trabalho. Eu pego pessoas normais e transformo em coisas maravilhosas e que todo mundo quer ser. Eu comecei a ver também nessas fotos, principalmente das aves, porque eu fotografei as aves e os mamíferos, né, da chácara. Nas aves, as aves elas começaram, teve um processo de antropomorfia, assim, sabe? Eu comecei a ver expressões humanas e poses humanas que eu podia colocar em cada foto alguma personalidade em cada um daquelas aves. E daí nisso se transformou, daí virou o The Food Project. Daí eu chamei de The Food Project, em inglês por causa que eu estou mostrando lá fora, porque ele é uma visão diferente da nossa comida. Então a ideia é o respeito que a gente tem que ter pelo que a gente come. O que acontece? Cada vez que a gente come uma refeição, é uma vida que se foi. Eu não sou vegetariano, eu como carne, inclusive eu como a carne dos bichos que eu crio, mas eu acho que a gente precisava respeitar isso um pouquinho mais. É o respeito à alimentação que a gente tem no nosso dia a dia, porque é uma vida que que se vai pra gente se alimentar, e eu acho que o jeito que a indústria da alimentação hoje em dia tá é meio esquisito, assim, sabe? Meio banal. Então a gente se perdeu isso. Então são quase produtos ali, ninguém pensa que é uma vida de um animal que tá assim, e mata, come, desperdiça. Então eu queria abrir o olho das pessoas para pensar nessa coisa da alimentação. Lá na chácara a gente cria eles são todos criados soltos, tem a vida deles, eles têm o processo deles, eles, né, são abatidos, alimentam a minha família, mas eu acho que tem um mínimo de respeito que a gente tem com eles, a gente também tem um negócio de não só respeitar os animais, mas a cadeia alimentar e a terra também. Então a gente não come nada que, por exemplo, morango a gente come na época de morango, tomate eu como na época de tomate. Eu não fico plantando e tentando fazer as coisas darem em época diferente. Então, época agora de inverno, tem bastante limão, laranja, folhas verdes escuras, que é tudo bom para a saúde dessa época, né? Então a gente fica nesse respeito que eu tenho com a comida. Então eu achei importante colocar isso. Tanto que a exposição termina com um livro de receitas, com a receita que eu faço com cada um desses, que é mesmo para chocar, para ver assim, eles veem essas galinhas lindas, humanizadas, e depois, elas viram comida. E as receitas, inclusive, elas são do jeito que a gente faz mesmo lá na chácara. Então, corta o pescoço, deixa escorrer o sangue, repena. Então, todo o processo que é feito na chácara, eu coloco na receita, nessas receitas que eu tenho. O livro não está pronto ainda, a gente está começando a fazer esse livro, ele está começando a ser diagramado e tudo, estou procurando viabilizar ele de alguma forma, mas para a exposição que eu fiz última, a gente fez postais com as receitas atrás, assim. Então a pessoa via a exposição, depois ganhava um postal com a receitinha atrás de como foram preparados cada um daqueles animais que estavam ali. Então esse é o projeto. O projeto começou
de um tédio meu, de uma visão, de olhar aqueles bichos que eu achava bonito, trazer para o estúdio, tratar eles como exatamente como os modelos que eu trato aqui no estúdio, e depois eu comecei a pensar sobre ele e ele virou esse projeto. Eu acho que eu trouxe um pouco do meu trabalho para a chácara e eu trouxe um pouco da chácara para o meu trabalho, juntou os dois ali. E assim, eu digo que eu estou bem confortável com a minha posição na cadeia alimentar. Eu estou aqui no topo e eu como ali o resto. Mas eu acho uma crueldade muito grande o desrespeito que a gente tem com a vida animal. Assim, tem que ser falado, sabe? Porque as pessoas que compram um pacotinho de peito de frango no supermercado, eles nunca pensam que isso foi uma vida, que morreu agora há pouco e que foi criada confinada e cheia de hormônio e só pra você comer ali aquele franguinho. Então eu acho que tem que pensar sobre isso. Ou respeitar, ou saber mesmo, olha, eu tô comendo uma vida, então eu acho que só você saber isso, acho que já muda a tua relação com a comida.